Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar de tênis. Jirela Rética vence Jack Draper por 2-1 e avança a final do ATP 500 de Queens, a maior final da carreira do Rética até agora. Quem diria, né? O Jirela Rética que teve aquela eliminação terrível lá em Roland Garros pro Jannik Sinner, não teve uma primeira semana na grama lá muito maravilhosa. Tá aí na final em Queens jogando um belíssimo tênis, né? Tipo, ele sabe jogar tênis em grama, inclusive a maneira dele jogar tênis, que é bem reta, né? Bem agressiva, ela pode encaixar bem com a superfície, né? Ainda mais se o cara saber dosar a intensidade dele, né? Porque tênis não é full ataque, né? Grama também não é. Muita gente pensa que é isso porque muitos dos tenistas que mais foram bem-sucedidos na grama são conhecidos pelos seus bons ataques, pelo jogo objetivo, mais rápido, como é o caso do Sampras, mas a verdade é que assim, grama é muita colocação, grama também é muito bom uso dos golpes, a inteligência e é aquele negócio, né? O Draper, a meu ver, ele é um tenista que tem todas as qualidades para ser um grande jogador de grama. A gente viu ano passado em Queens o quão bem ele jogou, eliminou até o Carlos Alcaraz, que é o oponente do Rética na final. A parte do Alcaraz a gente fala mais tarde, né? E assim, foi um grande jogo do Rética, mas o Draper, a meu ver, é aquele negócio. Eu acho que ele tem dois pontos que ele precisa ter mais atenção com o jogo dele antes de pensar em fazer frente em termos de ranking, em títulos com Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Hoje o Draper é inquestionável um tenista top 10. Mas é nítido que, assim, ele sofreu um bocado nesse torneio. Ele teve uma estreia muito tranquila contra o Brooksby, mas teve a 2 pontos da derrota contra o Popyrin. Ele teve também contra o Nakashima um jogo muito duro, iniciou o terceiro set jogando pior. E aí o que acontece? Hoje perde, né? E distribuiu a raiva dele lá na placa de publicidade, né? E a questão que eu coloco é, o Draper, ele joga um tênis que é de contra-ataque, ele é mais defensivo, ele sustenta bem nos pontos, espera o momento certo para atacar, fazer a transição defesa para o ataque. Ele não está entrando no ponto buscando uma definição muito rápido. Ele só fez isso na semana porque o jogo base dele não está funcionando. Ele foi muito mais pro ataque nessa semana porque se defender por si só não estava funcionando do jeito que ele gostaria, ele não estava machucando tanto os adversários no fundo de quadra. E aí aquele negócio, né? Ele começou a gira de grama, se não me falha a memória, nesse torneio, então você ter uma preparação mais curta pode te deixar com um pouco menos de ritmo e acho que todos os oponentes dele até agora jogaram na semana anterior e isso inegavelmente ajuda, né? E aí eu olho para a situação, o Draper ele deixa o adversário jogar e o risco do tenista defensivo e se o adversário jogar bem? O que faz, né? Porque o risco do jogo agressivo e se eu errar demais? O Alcaraz já passou por isso, né? Contra o Goffin, foi muito nisso. Errou demais, o Goffin aproveitou as janelas dele e ganhou. Mas o grande problema do cara que deixa o adversário jogar e se o adversário jogar bem? Não só jogou bem, jogou muito bem o Rética. E o Rética é um tenista muito perigoso na superfície. A gente foi vendo ele crescendo no jogo. E aí, a partida, assim, no primeiro set ele faz 6-4, no segundo o Draper até devolve na mesma moeda, só que no terceiro, assim, o Draper não consegue controlar o jogo. E aí a gente fala desse negócio o estilo dele, às vezes você deixa o adversário jogar demais e ele acaba crescendo e se impondo, né? Existe um outro problema do jogo do Draper, a letalidade, né? Ele tem golpes que têm potencial de serem grandes ferramentas ofensivas, mas elas não são confiáveis no aspecto de que ele pode fazer um winner cinematográfico da mesma maneira que ele consegue cometer muitos erros não forçados por não ser um cara que controla tão bem a potência, a profundidade dos golpes mais retos. Ele gosta de jogar com mais giro. Fazer essa transição do giro para bater reto na bola é uma coisa que os melhores dos melhores fazem com naturalidade, né? Até mesmo fora de série, às vezes vão sentir a dificuldade de mudar muito uma técnica e ter uma eficiência muito parecida em ambos os alternâncias. E o Draper, a meu ver, com giro joga muito tênis. Sem giro, ele sofre mais, porque ele tem que gerar a potência dos golpes, né? E aí aquele negócio, né? Controlar isso, ainda mais na grama, com golpes mais baixos é mais difícil. E ele cometeu hoje muitos erros não forçados. E assim, para alguém que tem esse pressuposto de jogo de ser mais sólido, de ganhar muito nessa regularidade e consistência, os erros não forçados custam caro. E é aquele negócio, né? Ou ele não estava conseguindo envolver o Rética, aí eu ia pro ataque. E aí os erros não forçados acabaram custando. O Rética foi muito bem nisso, sacou muito bem. O Rética precisa sacar bem. Lá contra o Sinner foi um desastre a atuação dele de saque. Hoje a gente viu uma atuação de saque muito mais sólida por parte do tenista tcheco. E agora é ver o que ele faz
contra o Carlos Alcaraz. Não é um jogo fácil, né? É um jogo bem complicado. Se não engano, ele até ganhou do Alcaraz esse ano lá em Doha, né? Se não foi ele, foi o Thomas Mahat, mas acho que foi o Lerretica. Então, assim, eu não acho que é jogo vencido, porque, eu repito aqui, não existe adversário invencível no tênis, né? O Alcaraz, nessa mesma semana, estava quebra atrás contra o Jaime Munar no terceiro set. Então, assim, ele virou, mas não é como se ele tivesse jogado, assim, de uma maneira que foi tranquila a vitória, estava tudo sob controle, não estava, ele precisou passar mais de 3 horas em quadra. Mas fato é que, assim, o Alcaraz é favorito. Isso pode dar ao Lerretica a tranquilidade de ser um franco atirador, de jogar um pouco mais leve. Isso pode ser o que ele precisa para performar melhor e quem sabe sair ali com chances de ganhar do espanhol. Mas é nítido assim que ambos ganharam confiança, ganharam ritmo com esse torneio, com essa boa campanha, mas acho que o Alcaraz tem um teto de produção maior e ver como o Lerretica lida com isso e ver como o Draper vai para o Wimbledon, porque essa é uma semana que, assim, ok, semifinal não é ruim, ele conseguiu se virar em muitas dificuldades, tanto com o Nakashima quanto o Popper, mas, assim, hoje não se virou e foram 3 partidas muito duras e algumas delas, teoricamente, que você não imaginaria ele sofrendo tanto e tão próximo de uma derrota. Hoje veio a derrota, vai para o Wimbledon sem aparições tão convincentes. Talvez na primeira e segunda rodada de Wimbledon, contra um adversário mais acessível, a gente veja um jogo melhor do Draper e ele consiga engatar uma sequência melhor para a grama sagrada britânica. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.